Todo o povo de Deus, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Para mim é sempre motivo de alegria estar aqui compartilhando das visões, das revelações que Deus tem me entregado. Agora, nesses últimos dias, eu tive uma visão que me chamou muito a atenção. Em uma madrugada, eu tive conversando com o irmão pelo WhatsApp, e ele me falou algo em relação à igreja, o que estava acontecendo na igreja, e aquilo me chamou muita atenção, fiquei um pouco ali abatido, mas eu resolvi orar. Quando eu me coloquei de joelho orando ao Senhor, apresentou na minha frente esse dito carro que eu estou aqui nele. O meu carro é uma Estrada 2008, e apresentou na minha frente. E eu me vi entrando dentro do carro, toquei no freio, não tinha freio, olhei a parte da frente do carro, tinha um pneu cortado, pneu dianteiro. Esse carro estava numa estrada reta, e de repente surge uma pessoa que Deus não permitiu que eu visse o rosto da pessoa, começava a puxar esse carro. E ele estava tirando esse carro daquela estrada reta e colocando em uma estrada à esquerda. E na visão eu fui acompanhando, eu queria saber até onde ia aquilo. E eu continuei vendo. No final da estrada à esquerda, havia um buraco que tomava toda a largura da estrada. Não tem como passar naquela estrada e não cair naquele buraco, não tem como. Quando eu me deparei por mim, eu estava na boca do buraco. E o meu objetivo ali, a minha intenção, era ver o carro, queria saber para onde é que estava levando o carro. E eu continuei. E ao olhar para baixo, um poço muito profundo, muito escuro, arrepiante de se ver aquilo. De repente eu ouvi vozes de mulher, vozes de homem. A mulher eu conheci, o homem também eu conhecia a voz. E esta mulher pegava uma escada e ela jogava aquela escada para a superfície do poço, mas o poço muito profundo. Não tinha como aquela escada chegar na superfície do poço. E a voz daquela mulher com aquele homem me dava a entender que estavam conformados, mas eu não entendia como é que está conformado dentro de um buraco. De repente eu começo a olhar na profundeza do buraco e eu percebo uma mulher lá embaixo, muito fundo, muito profundo, e olhando para aquela mulher, ela estava com vestes imorais, roupa muito curta, imoral mesmo. Ela tinha uma bandeja na mão e levava uma bebida. E dentro desse buraco havia muitas pessoas, porque eu ouvia muitas vozes. Vozes de homens e vozes de mulheres. Mas Deus não permitiu que eu visse quem eram essas pessoas que estavam lá dentro. Só ouvia as vozes e sabia que eram homens e mulheres. Quando essa visão encerrou, eu estava trêmulo, estava de joelho e trêmulo. Passei 3 dias trêmulo. E eu comecei a buscar a Deus acerca dessa visão. Tinha acontecido um problema na igreja, e de repente eu tenho uma visão dessa natureza, e eu buscando a Deus, orando. Nesse dito carro, nas minhas viagens missionárias, eu fui para uma cidade aqui do estado do Ceará, por nome Pacuti. E na nossa caminhada, eu orando a Deus e pedindo a Deus a interpretação. Deus entrou dentro deste carro, e aí eu e minha esposa, o Senhor entrou aqui dentro deste carro e começou a conversar comigo acerca da interpretação.
Eu perguntei: Senhor, o que representa aquele carro? Ele falou comigo e disse: o carro é a obra. E por se tratar do teu carro, é a obra que está sob a tua responsabilidade. São os crentes. Eu disse: Senhor, o carro não tinha freio. Qual a representação disso, Senhor? E ele falou comigo e disse: a falta de freio é a falta de temor a Deus e de respeito à liderança da igreja. Até então já estava sabendo que o carro era os crentes e que a falta de freio era a falta de temor dos crentes a Deus e a direção do ministério. E eu continuei orando. Eu disse: Senhor, e o pneu cortado ao meio? E ele falou comigo e disse: o pneu cortado ao meio é a obra dividida. Eles dividiram a obra. E eu continuei perguntando: Senhor, e a estrada reta? E ele falou comigo e disse: a estrada reta são as verdades que eu tenho te revelado. Senhor, e o carro sendo tirado da estrada reta e entrando à esquerda? E disse: são um povo sendo desviado da verdade e indo após o homem. E eu continuei orando: Senhor, e o buraco? O buraco que você viu é o pecado da rebelião. Todos os que cometem rebelião estão ali dentro. E eu disse: Senhor, e aquela mulher que jogou a escada? Ela estava conformada e jogou a escada para a superfície. E disse: a escada que tu viste não está ali para que alguém saia de dentro para fora. O objetivo da escada é tirar os que estão fora para dentro do buraco. É levar as pessoas na mesma visão rebeliada. E eu continuei orando e perguntando: Senhor, e aquela mulher trajada de prostituta, com vestes imorais, com a bandeja na mão, servindo bebida no fundo do buraco? O Senhor disse: a mulher que tu viste é a igreja. As roupas imorais é o escândalo que ela cometeu. E a bebida é a mensagem embriagadora que ela leva. Quando eu faço uma pergunta a Deus acerca da minha pessoa na boca do buraco: Senhor, eu estava na boca do buraco olhando para baixo. Qual a representação disto? O Senhor falou comigo e disse que ali é uma representação do amor dele. Mesmo as pessoas estando no fundo do poço do seu ato de rebeldia contra Deus e contra a direção da obra de Deus, da igreja, do ministério, mesmo assim Deus misericordioso quer salvar. Foi quando eu me lembrei de 1 João 2 e verso 1, quando João disse: filhinho, não pequei, mas se algum de vós pecar, lembre-se que temos um advogado. Deus me deu essa visão, com essa interpretação, depois de um problema que ocorreu em uma de nossas sedes aqui no estado do Ceará. O mundo está repleto de alma, de vidas que precisam ouvir o Evangelho, precisa que alguém esteja lá ministrando as verdades. Mas, lamentavelmente, existem pessoas que eles brigam pelo povo de igreja. E entre essas pessoas estão muitas mulheres. Então, essa visão que Deus me deu é uma advertência para todos aqueles, principalmente as mulheres, cuja visão
é o altar da igreja. Deixa eu dar um conselho para vocês. A Bíblia fala de sacerdote. Se você ler, por exemplo, as 7 cartas do Apocalipse, você vai se deparar com Deus falando acerca dos anjos, acerca dos pastores. Quando você pega a carta aos Hebreus 13:17, obedecei-vos aos pastores, submetei-vos a ele, porque tem zelo por vossas almas. Não queira entrar num trabalho que é do pastor, que é do homem, porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, Deus o tem. Deus tem como atos de rebeldia. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus ou a obra de Deus, como dizem, saiba, Jesus foi muito claro. A obra de Deus é esta, que creiai naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é crer em Jesus. Quem creu em Jesus, Jesus está apontando para Samaria. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem encontraria isso, de acordo com a visão que eu tive, está perdido. Aquele buraco, Deus foi muito claro comigo. Ele disse que é o ato de rebelião, de rebeldia. Eu buscando a Deus eu queria saber quem eram as pessoas que iria ver. Deus não permitiu que eu visse. Mas eu orando a Deus, buscando entender aquela multidão de gente dentro do buraco, a cabo de alguns dias eu orando, me veio ao meu coração muitas pessoas que passaram pelo Ministério RAI. 3 deles eram presbíteros. Saíram e fundaram suas religiões. Estão tudo lá dentro do buraco, de acordo com o que vi. Me lembro de um presbítero que se rebeliou no Ministério RAI, e antes da sua rebelião, 3 dias antes, eu estava orando e eu vi o céu todo amarelo, densas nuvens amarelas, e eu permaneci com os olhos fechados, queria saber até onde ia aquela visão. De repente, no meio da amarelidão, daquelas nuvens amarelas, foi surgindo uma serra. E eu me vi lá, subindo naquela serra. E quando eu estava chegando no topo da serra, na visão, eu começo a sentir profunda angústia. Deus falou comigo e disse: para o inferno vão os rebeldes e aqueles que os seguem. Isso passou 3 dias depois dessa visão. Eu estava nas minhas viagens missionárias, eu estava em um determinado local, e chegou uma irmã e disse: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo? E eu disse: é claro que eu sei. Deus me deu um dom precioso. E o que é, pastor, o que está acontecendo? Eu disse: rebelião no ministério. E aquele que falou comigo disse: para o inferno vão os rebeldes e aqueles que os seguem. Quando eu falei isso, a irmã botou a mão na boca, com muito medo, com muito temor. E realmente ocorreu. 3 dias ocorreu essa rebelião dentro do ministério que nós estamos ministrando essas verdades. Então quero dar aqui um conselho para todo o povo de Deus. Lamentavelmente, a maioria das religiões que hoje estão aí, elas foram levantadas dentro de um plano de rebelião. Por isso é mais fácil os membros subirem no arrebatamento do que essas lideranças. Muitos deles saíram dos ministérios porque lá pregava dízimo, já outros saíram porque não pregava dízimo. E assim você vai ver uma variedade de loucura
é tanto nome de ministério que a gente só escandaliza. Eu sinceramente não entendo. Já estão colocando aí Ministério Cúspide de Jesus. Jesus foi ali e volta logo. Se correr, Jesus pega. Se ficar, Jesus pega também. Não sei qual é o tipo de nome de ministério que vão colocar mais. As rebeliões. Tem deles que nesse momento estão com seus pastores, mas já estão pensando, olha, qualquer coisa que ele fizer aqui, nós fundamos o nosso ministério. Então isso tornou-se uma febre. Eu quero avisar para esses pastores que centenas de vocês estão lá dentro do buraco. Saíram por rebelião. Sabe, Lutero, quando levantou-se contra a Igreja Católica, as 95 teses erradas da Igreja Católica, Lutero não tinha intenção de construir uma igreja, fazer uma nova igreja. Não. Ele queria reformar a que já tinha. Porém, os homens preferiram perder Lutero do que aceitar as verdades impostas por ele. E aí está, as igrejas luteranas. Você saiu de uma religião que pega a Trindade e está pregando Trindade. Você saiu de uma religião que prega uma heresia e você está fazendo a mesma coisa. Então, essa é uma prova de que você é um rebelde. Você é uma pessoa que saiu de uma igreja para construir outra apenas visando lucros materiais. Por isso que não há pregação do evangelho na sua igreja. Que a sua visão é aquilo que o povo tem no bolso. É o dinheiro das pessoas. Não é a salvação delas. Porque se fosse, você pregaria o evangelho. Ou você não teria se desviado da sua religião, você teria pregado lá fora. Para as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Agora existe uma outra classe de pessoas que fundaram seus ministérios dentro de um plano da verdade. Aí esses está com Deus, Deus está com ele. Mas é pouco, pouquíssimo, muito pouco. Então fica aqui o meu abraço a todos na paz do Senhor e um alerta para você que briga pelos púlpitos de igreja, para você que cria problema nas igrejas por causa do púlpito, para você que tem essa proteção. Fica aqui um alerta para todos, para aqueles que se rebelaram nessa condição e para aqueles que têm a mesma visão. O fim é o buraco. Jesus me disse, lá estão todos os rebeldes, desde Coré até os últimos que vão se rebeliar. Estão tudo lá dentro. Tem jeito para aqueles que estão ainda vivos aqui? Tem. Tem que se arrepender, tem que se voltar para Deus, pedir desculpa à igreja, perdão, assumir suas cadeiras e ficar lá como ovelha de Deus, que veio com a visão para ser salvo por Deus e não com visão de grandeza. Então fica aqui a todos o meu abraço na gloriosa paz do Senhor Jesus e passe para mais alguém essa visão que é um alerta para todos.